Olá a todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais. Vamos dar uma olhada na nossa aula de hoje. Esta é a aula de número 44, que nós temos revisão. Então vamos lá para a nossa revisão. Então, gente, vamos aí aos principais pontos da revisão, né? Os principais pontos aí das nossas aulas do componente de geografia aí que nós vimos na unidade 4. Então, o nosso país, né, ele é realmente uma potência ambiental. Nós temos aí 6 grandes biomas, né, proporcionando aí muitas riquezas naturais no nosso país, né? Paisagens exuberantes, né, incríveis aí desses biomas aí do nosso país. E por conta de toda essa riqueza natural que o nosso país ele possui, nós temos leis, né, nós temos políticas e uma legislação ambiental aí que é estruturada, certo? Para vir assim organizar, para vir proteger e conservar, né, a nossa natureza. Então, essas políticas e essa legislação ambiental, elas estão estruturadas aí de forma a proteger e conservar essa natureza de forma sustentável, né? De forma a proteger o desenvolvimento sustentável. Então, dentro dessa política e legislação ambiental, nós temos aí como marco inicial dessa política, nós temos a criação do Ministério, né, do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente, que foi criado aí na época do governo do presidente Sarney, lá em 1985, né? O Ministério, inicialmente, ele foi criado com o nome de Ministério do Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente, né, que foi um marco importante na história da política ambiental do nosso país. Então, esse ministério, em 1992, ele passou, né, a ser chamado de Ministério do Meio Ambiente, que é o MMA. A instituição que formula, que executa toda a política ambiental do nosso país. Então, a competência do Ministério do Meio Ambiente, ela abrange toda essa formulação, essa implementação de toda aquela política que visa o quê? Preservar, conservar a utilização dos nossos ecossistemas, da nossa biodiversidade, das nossas florestas brasileiras. Em janeiro de 2023, o Ministério do Meio Ambiente, ele sofreu aí uma variação na nomenclatura, né, onde ele passou a ser chamado de Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima. Então, nessa tela, vocês podem verificar o logotipo. Na tela anterior, a gente vai verificar aí o logotipo do atual, né, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Então, esse é o logotipo atual aí do MMA. E aí nós temos algumas entidades que estão ligadas ao Ministério do Meio Ambiente. E aí a gente vai citar duas, né? Nós temos o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Ele foi criado em 1989 e é a principal instituição executora da política de conservação do nosso país. E aí vocês podem dar uma olhada também nessa imagem que mostra o logotipo do IBAMA. Ele é um órgão que tem a responsabilidade de executar ações das políticas nacionais do meio ambiente. Então, esse órgão ele concede licenças ambientais e promove a fiscalização ambiental. Então, quando uma instituição, um órgão, até uma pessoa mesmo, ela está ali tendo alguma atitude, né, que está prejudicando o meio ambiente, é esse órgão, o IBAMA, que vai ali fazer toda a fiscalização das áreas, por exemplo, que está sofrendo, digamos que, por exemplo, uma queimada, né, ele que vai fazer toda ali a fiscalização, é ele que vai ali fazer a aplicação de multas, o IBAMA que vai ali fazer a apreensão de, por exemplo, de espécies que estão sendo
e de pessoas, né, que estão sendo ali envolvidas dentro de um processo de ameaça ao meio ambiente. Então, ele vai recolher, por exemplo, aquele produto, digamos que, por exemplo, um pescado que está sendo retirado da natureza de forma ilegal, né, de forma comercial e que não está dentro ali das leis ambientais. Além do IBAMA, nós temos o Instituto Chico Mendes, que é uma outra entidade, né, ligada ao Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. E aí vocês podem também estar observando o logotipo do ICMBio. O nome desse instituto ele está relacionado, né? Ele é uma homenagem que foi feita ao seringueiro acreano Chico Mendes, né? Um defensor aí das causas ambientais na Amazônia. Esse instituto ele é responsável por gerir, proteger, monitorar e ele também fiscaliza as 342 unidades de conservação federais que nós temos no nosso país, que são as UCEs, tá? Que existem aí no nosso país, né, sobre a responsabilidade do ICMBio. Essas 342 unidades são de responsabilidade do ICMBio, mas também nós temos unidades de conservação estaduais e municipais, que daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre elas. O Instituto Chico Mendes é uma autarquia que foi criada no dia 28 de agosto de 2007, pela Lei 11.516/07, e também está vinculado ao MMA. Dentro da política da política ambiental, da nossa legislação ambiental, nós temos a criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, né? É um sistema aí que foi criado, né, relacionando a questão da conservação, do desenvolvimento sustentável, e ele foi criado aí a partir da Lei 9.985/2000, né, para gerir, para organizar, para proteger, né, áreas de proteção ambiental, de conservação no nosso país. Então, esse sistema ele organizou a gestão dessas unidades de conservação no Brasil, regulamentando as diversas categorias que tem dentro do sistema, e daqui a pouco a gente vai já ver quais são essas categorias, e os objetivos de conservação dentro dessas categorias. Desde 1979, né, já havia uma proposta de criação do sistema. Só em 1992 que foi enviado ao Congresso Nacional. Em 2000 foi promulgada e foi regulamentada em 2002. De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que está lá no artigo 1º, inciso 1 da lei, as unidades de conservação são os espaços territoriais e seus recursos ambientais, que vai incluir as águas jurisdicionais com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos sob regime especial de administração, a qual se aplicam garantias adequadas de proteção da lei. Então, essa é a definição de unidade de conservação dentro do sistema de unidades de conservação. E a gente vai dar uma olhada aí na próxima tela as duas categorias das unidades de conservação de acordo com o sistema. Então, nós temos, primeiramente, as unidades de proteção integral, que são aquelas unidades que estão mais voltadas à pesquisa e à conservação da biodiversidade, né? Então, aí o uso é indireto dos seus recursos naturais. E dentro das unidades de conservação, existem aquelas normas mais severas para a intervenção no meio ambiente. Então, dentro das unidades de proteção integral, os recursos naturais, eles não podem ser utilizados aí para coleta, por exemplo. Por exemplo, se uma pessoa deseja, digamos, desenvolver uma pesca, a pesca ela só pode ocorrer, por exemplo, dentro de unidades de proteção integral, de forma amadora, né? Naquela forma do pesque e devolva novamente devolva para a natureza, né? Aquele pescado. Então, as unidades de proteção integral, elas não, assim, elas restringem aí a presença humana. Porém,
a visitação, ela é proibida, mas ela também permite a visitação pública quando há objetivos educacionais e também para fins de pesquisa. Mas aí a gente vai dar uma olhada, né, que dentro das unidades de proteção integral nós vamos ter as estações ecológicas, as reservas biológicas, os parques nacionais, o monumento natural e o refúgio da vida silvestre. Então nós temos aí dentro das unidades de proteção integral, essas 5 categorias, tá? Algumas delas são de regime público e outras de regime público ou privado, né? E que vocês podem estar acompanhando aí neste quadro sobre a questão da propriedade, a finalidade dessas unidades de proteção integral, em relação à visitação pública, onde em algumas unidades é proibida, exceto com objetivo educacional, e algumas vai ser permitida, por exemplo, nos parques nacionais, mas vai depender aí do plano de manejo e de outras normas específicas. Então, assim, a restrição ela é maior nas unidades de proteção integral comparadas às unidades de uso sustentáveis que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a pesquisa científica, ela é permitida nessas unidades de proteção integral. Porém, ela depende de autorização prévia. Então, um órgão, uma instituição, né, que deseja fazer pesquisa em uma unidade de proteção integral precisa estabelecer em contato com o órgão gestor para pedir essa autorização. Nós temos também as unidades de uso sustentável, que é uma outra categoria aí dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é as unidades de conservação de uso sustentável, que são aquelas áreas mais voltadas à visitação e à atividade educativa de sustentabilidade. Então, dentro dessas unidades, né, a visitação ela é permitida para fins educativos, mas que venha compatibilizar aí a questão da sustentabilidade, né? Seu principal objetivo é aliar a conservação com o uso sustentável dos seus recursos. Então, nessas unidades de uso sustentável, é permitido, por exemplo, a presença humana de habitação. Por exemplo, as populações locais, elas podem permanecer dentro dessas áreas, desde que o uso dos seus recursos naturais, eles sejam feitos de formas que não venham agredir ao meio ambiente. Então, dentro das unidades de uso sustentável, essas unidades, ela vem aí conciliar, né, a ocupação humana e a preservação, a conservação do meio ambiente aí de forma sustentável. Então, a gente vai dar uma olhada nesse quadro que mostra as categorias de unidades de conservação de uso sustentável. E aí nós temos 7 categorias: a área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural. Então, cada uma dessas unidades de uso sustentável, elas também vão ter o objetivo, né? Que, no geral, o principal objetivo é proteger a biodiversidade dentro desses lugares, né? E a conservação dos recursos naturais existentes nesses lugares. Então, a questão da sustentabilidade dentro das unidades de uso sustentável é um ponto-chave aí, é um ponto importante dentro dessas unidades. Elas podem ser de domínio público ou privado, como vocês podem estar acompanhando aí no quadro. A visitação é permitida, comportando certo grau de ocupação humana. Aí a gente vai ter na área de relevante interesse ecológico, é permitida comportando certo grau de ocupação humana, e aí a gente vai ter aí as condições dentro dessa visitação pública. E também quanto à pesquisa, nessas unidades de conservação, a pesquisa científica ela é permitida, e dependendo da unidade de conservação, ela vai
será necessário a autorização prévia dos órgãos gestores, e também, no caso da unidade de uso sustentável, como vocês podem acompanhar no primeiro quadro, ela é permitida nos termos do órgão gestor, e ela vai independente aí de aprovação prévia do órgão gestor. Então, no quadro, vocês podem estar observando aí todas as características das unidades de uso sustentável. E aí, reforçando, né, que nós temos 7 categorias, né, de unidades de uso sustentável. Mas, para a gente fixar, compreender um pouco mais sobre as unidades de proteção integral, que é o principal foco aqui, né, nesta aula, a gente vai trazer aqui um VT mostrando sobre essas unidades de proteção integral, trazendo alguns exemplos de lugares que são essas unidades. Então, vamos lá dar uma olhada. As unidades de proteção integral não podem ser habitadas pelo homem, sendo admitido apenas o uso indireto de seus recursos naturais, em atividades como pesquisa científica e turismo ecológico, por exemplo. Estação Ecológica, ESEC, tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. É proibida a visitação pública, exceto com objetivo educacional, de acordo com o que dispuser o plano de manejo da unidade ou regulamento específico. A Estação Ecológica Alto Maués foi criada em 2014, não possui ocupação humana e por isso mantém integridade da cobertura vegetal florestada. Apresenta 13 espécies primatas, sendo 3 que só ocorrem na região e também habitam o local 624 espécies de aves. Reservas biológicas, REBIO, tem como objetivo a preservação integral dos recursos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana, direta ou modificações ambientais. A exceção são as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. É proibida a visitação pública, exceto aquela com objetivo educacional, de acordo com o que dispuser o plano de manejo da unidade ou regulamento específico. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições pré-estabelecidas. Em 1982, foi criada a Reserva Biológica do Abufari, abrigo mais significativo tabuleiro de desova de tartarugas da Amazônia, no estado do Amazonas. Também mantém estoques genéticos de outras espécies de quelônios, como Iaçá e Tracajá, presentes em rios e lagos da REBIO. Parque Nacional Parna tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. As unidades desta categoria, quando criadas pelo governo do estado ou prefeitura, serão denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal. Em 1981, foi criada como Estação Ecológica e recategorizada como Parque Nacional em 2008, o Parque Nacional das Anavilhanas. Tem o objetivo de preservar o arquipélago fluvial de Anavilhanas e suas diversas formações florestais, estimular a produção de conhecimento por meio da pesquisa científica e valorizar a conservação do bioma Amazônia com base em ações de educação ambiental e turismo sustentável. Monumento Natural, MONAT, tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. A visitação pública e a pesquisa científica estão sujeitas às normas e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade, pelo órgão responsável por sua administração ou em regulamento. Em 2000, foi criado o Monumento Natural das Árvores Fossilizadas do Tocantins, com os objetivos de proteger e conservar os sítios paleontológicos, a diversidade biológica e apoiar grupos de pesquisa. O monumento guarda a mais importante floresta petrificada do Hemisfério Sul do período Permiano, de 299 a 250 milhões de anos atrás. Refúgio da Vida Silvestre, RVS. São áreas destinadas à proteção dos ambientes naturais necessários à existência ou à reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. A visitação pública e a pesquisa científica estão sujeitas às normas e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade, pelo órgão responsável por sua administração ou em regulamento.
Em 2010, foi criado o Refúgio da Vida Silvestre Metrópole da Amazônia, localizado na região metropolitana de Belém, abrangendo 4 municípios brasileiros do estado do Pará: Ananindeua, Benevides, Marituba e Santa Isabel do Pará. O Revis Metrópole da Amazônia contempla a indicação de preservar parte dos 31% restante de florestas da Grande Belém em áreas críticas. Muito bem, então você viu aí as características das unidades de proteção integral. Um outro ponto importante visto nas nossas aulas aqui e que é destaque na nossa revisão são as fontes de energia renováveis, né? Que são aquelas fontes de energia que são consideradas inesgotáveis na natureza e que estão ali presentes de forma abundante. E uma dessas fontes é a energia hidrelétrica, onde é uma forma de energia renovável obtida a partir da conversão da energia potencial da água em energia elétrica. Então, nós temos aí o uso da água dos rios, que tem grande potencial aí para a geração de energia elétrica, né? Então, essa energia ela é gerada pela movimentação da água nas grandes estruturas que são criadas, como as barragens e as usinas hidrelétricas. As usinas hidrelétricas, elas vão captar a energia da água que está ali em movimento naquele rio, né? Que é represado por uma barragem. Então, essa água ali que foi armazenada, ela passa a ser armazenada em reservatórios e ela passa a ser liberada em um fluxo ali controlado, aos poucos, passando por turbinas, né, que estão ali acopladas aos geradores elétricos. Essas turbinas elas vão acionar esses geradores elétricos que vão converter a energia mecânica em eletricidade. Uma outra fonte de energia é a energia eólica, que é uma forma de energia também renovável, mas que aí é gerada pelo movimento do vento. Então, ela vai funcionar através de turbinas eólicas que são colocadas em locais estratégicos, né, onde são construídos ali os parques eólicos, onde há a presença dos aerogeradores, e esses locais estratégicos podem ser planícies abertas ou largos de costas, né, onde o vento ele ali aparece de forma constante, ele ocorre de forma constante e forte o suficiente para girar as pás das turbinas. Então, quando o vento sopra, ele vai fazer com que as pás das turbinas elas girem e vão acionar o gerador que vai converter o movimento rotacional em energia elétrica. Essa eletricidade pode ser usada imediatamente ou armazenada em baterias para uso posterior. E aí nós temos também uma outra fonte de energia que é a energia solar. Também uma fonte de energia renovável, onde a energia do sol é capturada e vai ser convertida em eletricidade através dos painéis solares fotovoltaicos, né? As células solares, elas vão absorver a luz do sol ali que está em abundância, elas vão converter em eletricidade através de um processo chamado fotossíntese. Então, os painéis solares, eles são instalados, não sei se vocês provavelmente já podem ter visto, em telhados de casas, muitas vezes eles são instalados em edifícios comerciais e até mesmo em grandes usinas solares ali, muitas vezes presentes no solo. Então, quando os raios solares, eles atingem esses painéis solares que estão instalados ali num telhado de uma casa, por exemplo, ele vai gerar eletricidade para alimentar os aparelhos, né, elétricos que nós estamos utilizando lá nas nossas casas, lá nos edifícios. Uma outra fonte de energia renovável é a energia das marés, ou maremotriz, que é uma fonte de energia também renovável, né, que aproveita o movimento das marés, o movimento de subida e descida das marés, que é constante, né, para gerar energia elétrica. Então, ela funciona assim de uma forma relativamente semelhante a uma barragem, para reter, no caso, a água do mar. Então, além das barragens, nas usinas, são construídos eclusas e diques que vão permitir tanto a entrada quanto a saída de água durante as cheias e também as baixas da marés. Então, isso vai movimentar as turbinas aí,
Como vocês podem ver nesta imagem, as turbinas submersas aí utilizando a energia das marés, o seu movimento de subida e descida. E nós temos também uma outra fonte de energia, que é a energia geotérmica. Ela é uma forma de energia renovável que aproveita o calor natural, né, do interior da Terra, vai utilizar lá o calor da Terra para gerar eletricidade e aquecimento. Então, através de tecnologias que são utilizadas como sistema de bombas de calor, as usinas de vapor, os sistemas de troca direta, a energia geotérmica ela pode ser capturada e convertida em eletricidade ou em calor útil para o aquecimento de edifícios, de estufas, de piscinas e outras aplicações. Então, o vapor, né, o vapor gerado ali no interior da Terra, ele é aproveitado aí para a geração da energia geotérmica. Então, nesta imagem, a gente pode estar observando aí um esquema que vai mostrar o funcionamento de uma usina geotérmica. Então, basicamente, né, o calor, o vapor de água do reservatório geotérmico, ele vai ser capturado aí e vai passar por todo um processo até chegar à transmissão, para chegar até as residências. Então, nós temos também aí, né, parte dessa água, desse vapor de água, ele vai retornar novamente para o interior da Terra. Por isso, ela é considerada também uma fonte de energia renovável. E nós temos também uma outra fonte de energia, que é a energia dos biocombustíveis, que vai utilizar aí a biomassa. É uma fonte de energia alternativa, de origem renovável, né, que não polui a atmosfera. Então, vai utilizar aí a biomassa vegetal, a gordura animal, para gerar energia. Então, elas possuem baixos índices de emissão de resíduos. Os biocombustíveis, eles competem com os combustíveis fósseis, né, que são poluentes, geram CO2 para a atmosfera, contribuindo para a poluição do ar. Então, os biocombustíveis são considerados como uma fonte de energia limpa e sustentável. Então, essas fontes, elas têm origem vegetal ou produtos agrícolas, e alguns exemplos de matérias-primas são a cana-de-açúcar, a mamona, o milho, e nós temos vários outros tipos de biocombustíveis, né? Então, os principais nós temos o etanol, nós temos o biogás, que são também formas aí dentro dos biocombustíveis. E aí, nessa imagem, a gente pode estar observando, por exemplo, o uso dos girassóis, onde as sementes elas são utilizadas, aí, são prensadas, onde são extraído o óleo para gerar o biocombustíveis. Então, essa é mais uma das fontes de energia. E assim finalizamos a nossa revisão.